são as CPIs? Para que servem? Como são instaladas? Quais os seus poderes e quais os seus limites? É o que vamos ver hoje em mais um vídeo do canal De Olho na Lei. Fala galera, aqui é o Michel, cá estamos chegando com mais um vídeo do canal De Olho na Lei, sempre comentando decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente aquelas decisões mais recentes, decisões que têm repercutido mais no dia a dia dos nossos estudos. E antes de a gente começar com o tema de hoje, que vocês já puderam ver que é CPI, eu quero anunciar que o nosso canal agora tem perfil no Insta. Sim, temos perfil no Instagram, temos perfil no TikTok também, com vídeos curtos que vamos produzir também sobre temas jurídicos. Os links para as redes sociais estão na descrição, então acompanhe o canal De Olho na Lei aqui no YouTube, no Insta e no TikTok. Então bora difundir conhecimento jurídico para todos os cantos, para facilitar o estudo de todo mundo, tá certo, galera? Então hoje vamos falar sobre CPI, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal teve que tomar uma decisão importante sobre o tema envolvendo a Covid-19, envolvendo ações e omissões do governo federal em função da pandemia de Covid-19. Então o CPI foi um tema que tomou a semana do Supremo Tribunal Federal. Então é um tema sobre o qual nós vamos comentar também à luz da jurisprudência e do direito positivo, o direito constitucional, o que diz a nossa Constituição e a nossa legislação a respeito da CPI, tá certo? Então, começando, as comissões parlamentares de inquérito, CPIs, tem sua regulamentação extraída do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988, na Lei nº 1579 de 52, alterada pelas leis nº 10.679 de 2003 e 13.367 de 2016. Também encontra substrato legal na Lei nº 10.001 de 2000 e na Lei Complementar nº 105 de 2001, e nos regimentos internos das casas do Congresso Nacional. Com as CPIs, é importante que se diga, o Poder Legislativo está realizando uma das suas funções típicas, tá certo? Porque a função do Poder Legislativo não é só de legislar, mas também de fiscalizar os atos da administração pública. Por isso que a instalação de CPIs também se insere no quadro de funções típicas do Poder Legislativo, tá certo? Então, quais são os requisitos para a criação e para a instalação de uma CPI? Primeiramente, nós precisamos olhar para o artigo 58, parágrafo 3º da nossa Constituição. E o que é que ele nos diz? Artigo 58, parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprio das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 dos seus membros para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade criminal ou civil dos infratores. Então, alguns requisitos podem ser extraídos desse artigo. Primeiramente, o requerimento para a criação de uma CPI deve ser subscrito por, no mínimo, 1/3 dos membros da casa respectiva. Se for uma CPI na Câmara, 1/3 dos deputados, 171 deputados. Se for no Senado, 27 senadores, 1/3, ou então 1/3 dos membros do Congresso Nacional, se estivermos diante de uma CPI mista. Outro requisito importante é a necessidade de um fato determinado. Ora, eu não posso instalar uma CPI simplesmente porque eu acredito que o presidente fale bobagens, ou porque tal ou qual político é feio, ou isto, ou aquilo, ou uma situação qualquer. Eu preciso ter um fato minimamente determinado. Por exemplo, no caso da Covid-19, estão sendo investigadas ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia, notadamente no que diz respeito à crise verificada no estado do Amazonas. Então nós temos um fato determinado, precisamos de um fato determinado para a instalação de uma CPI. E outro ponto é a necessidade de prazo certo.
A CPI não pode ser instalada ad infinito. Ela tem que ter um prazo. É verdade que ela pode ser prorrogada, mas ela precisa ter um prazo para a sua conclusão. Nesse prazo, o Poder Legislativo vai ter que decidir sobre a necessidade de continuidade das investigações, a prorrogação do prazo ou então a confecção de um relatório final. Outro ponto importante está no regimento interno do Senado Federal, tão comentado artigo 146, que nos diz que não se pode instalar CPIs para investigar ações relativas à Câmara dos Deputados. No caso, senadores não podem instalar CPIs para investigar deputados. O Poder Judiciário e a CPI, no âmbito federal, também não pode ser instaurada para apurar ações exclusivamente dos estados. Claro que uma CPI pode investigar questões estaduais, mas se houver alguma conexão com a União, se houver alguma conexão com verbas federais, por exemplo, recursos federais, mas eu não posso instalar uma CPI simplesmente para investigar a conduta de agentes estaduais ou municipais, tá certo? Então, uma vez preenchidos esses requisitos, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que as CPIs devem ser instaladas, não havendo, no caso, margem de discricionariedade das mesas do Congresso Nacional. Isso porque as CPIs constituem-se em verdadeiro direito público subjetivo das minorias parlamentares. Ora, as minorias têm que fazer oposição, é o que se espera delas em um regime democrático. Então, as CPIs são um instrumento posto à disposição, sobretudo das minorias, para que elas possam investigar com todas as garantias das autoridades judiciais, possam investigar as ações do poder público e, conforme o caso, adotar as medidas cabíveis. Isso foi decidido no mandado de segurança 26441, quando se discutiu a questão da CPI do apagão aéreo, lá em 2007, foi relatado pelo ministro Celso de Mello, julgado em 25 de abril de 2007, e agora, mais recentemente, no mandado de segurança 37760, relatado pelo ministro Roberto Barroso e julgado em 14 de abril de 2021. Então, as CPIs são um direito público subjetivo das minorias. E uma vez preenchidos os requisitos, não há margem de discricionariedade para o presidente da Câmara do Senado fazer a sua instauração. Ele precisa fazer a instauração. Como dissemos, as CPIs têm poderes próprios das autoridades judiciais. Assim, podem elas realizar oitiva de testemunhas sob pena de condução coercitiva, respeitados o direito à não autoincriminação e ao sigilo das profissões. Ou seja, se uma testemunha for ouvida sobre fato que diga respeito a algo que ela precise guardar em sigilo em função da sua profissão, ela não precisa se manifestar sobre esse fato. É algo que também faz parte do processo penal comum. A CPI tem o poder de realizar a oitiva de investigados, também respeitados os direitos constitucionais. O investigado tem o direito de permanecer calado, por exemplo, a não produzir prova contra si mesmo. A CPI tem a possibilidade de decretar a quebra do sigilo bancário, de dados e telefônico, mas isso não se aplica às CPIs municipais, tá certo? No entanto, a CPI não pode praticar atos que estejam sob reserva de jurisdição. Assim, não podem as CPIs decretar prisão preventiva ou temporária. Elas podem sim decretar a prisão em flagrante, mesmo porque qualquer do povo pode prender alguém em flagrante. As CPIs não podem decretar arresto, sequestro e indisponibilidade de bens. As CPIs não podem quebrar sigilo de processo sigilo que esteja determinado em um processo. As CPIs não podem embaraçar o trabalho dos advogados, elas precisam respeitar as prerrogativas inerentes à advocacia. A CPI não pode determinar a interceptação das ligações telefônicas. E aqui é sempre importante a gente fazer uma distinção entre quebra do sigilo telefônico e interceptação das ligações. Quebra do sigilo diz respeito ao acesso aos dados registrados nas operadoras. Por exemplo, para quem ligou, para quem determinada pessoa ligou, em que dia que ligou, que momento que foi feita a ligação, quantas ligações foram feitas. Isto é possível uma CPI fazer.
Agora, a CPI não pode interceptar comunicações telefônicas que estejam em andamento. Para que tal ocorra, é necessário a autorização judicial. E as CPIs também não podem determinar a busca e apreensão domiciliar. Tudo isso porque essas possibilidades estão reservadas ao Poder Judiciário, que vai fazer o controle sobre a necessidade de adoção dessas medidas e a sua vinculação aos princípios do processo constitucional, do processo penal, notadamente o da proporcionalidade. Então, uma vez encerrados os trabalhos da CPI, ela vai, se for o caso, encaminhar o relatório ao Ministério Público e às demais autoridades competentes para que apure as responsabilidades caso se verifique alguma situação que mereça apuração por parte dos órgãos competentes, tá certo? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Falamos sobre CPI, tendo em vista a decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Espero ter contribuído com seus estudos. Se você gostou, dá um clique no gostei, se inscreva no canal para receber as notificações, ative o sininho, acompanhe-nos também no Instagram, no TikTok, enfim, nas outras redes sociais. E nós vamos levando cada vez mais conhecimento e estamos aqui sempre de olho na lei. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Valeu!